Há um bom tempo eu tinha me surpreendido com esse filme aqui. Eu achei até que ele seria mais bem premiado na época do Oscar ou do Critics' Choices, mas não foi, né? E isso deveria me desanimar de falar desse filme, certo? Eu acho que não, porque assim como a protagonista desse filme aqui, eu não sou muito de seguir o que está sendo imposto pelos outros. Então, sem mais delongas, vamos falar dela, né? Da protagonista do filme, com vocês, Nimona. Muito se falava na época de lançamento desse filme que a Annapurna Interactive teria salvo esse filme aqui. O longa tinha sido descartado pela Disney naquele momento de compra da Disney com a Fox, e a Disney acabou que não queria utilizar nada que a Blue Sky ou a Fox estivesse fazendo. Pelo menos foi isso que eles falaram. A Blue Sky, quem não lembra, é a produtora de filmes como Era do Gelo e o Rio, né, também o famoso Rio. E o cenário era esse: a Disney não ia utilizar nada que a Blue Sky estava fazendo, e a Nimona estava no meio de tudo isso que a Blue Sky estava fazendo. Bom, depois de dar continuidade ao novo projeto da Era do Gelo, a gente mais ou menos teve uma ideia de por que a Disney não queria utilizar alguns filmes que ela estava descartando. Nimona é um exemplo disso. Mas por que Nimona causou tanto alvoroço assim? Eu acho que porque ele se propõe a ser diferente. A começar pelo cenário dele, o cenário medieval, mas um pouquinho puxado pro tecnológico. Eu confesso que essa parada me ganha de uma forma absurda. É muito difícil ver produções que fazem essa ligação e que isso funcione muito bem. Mas aqui funciona muito bem e ainda realça um sentimento maior do que eu acho que esse filme tentou passar, que é as diferenças. As diferenças entre os discursos dos líderes que buscam um ar mais tecnológico, mais avançado, mas continuam presos ao medieval, ao arcaico, basicamente, sem conseguir mudar a si mesmo e ficando ultrapassados. As diferenças dos olhares tecnológicos que estão ali para aproximar as pessoas, mas que com os discursos feitos ali servem mais para tampar, tanto os discursos quanto as atitudes deles servem mais para tampar esse olhar de aproximar as pessoas. É uma boa visão de como um sistema consegue se criar e se perpetuar, além também de perpetuar seus preconceitos nele. Você pode até achar que é um devaneio meu, mas para mim isso tá tudo muito claro e tá tudo muito ali, na tela do filme, na tela da sua televisão, onde você está assistindo Nimona, uma animação. Você quer um exemplo do que eu tô falando? O exemplo principal tá no personagem do Ballister. O cavaleiro deveria ser promovido a herói, mas ele sofre um golpe de alguém que só poderia fazer o que fez, sendo uma das cabeças do Estado, ou do sistema que ele tá tentando entrar. E nesse cenário que ele se encontra, é muito mais fácil ele olhar o problema e entender de onde está vindo o problema, do que acusar alguém e culpar apenas esse alguém, certo? Pois é, o nosso protagonista aqui, ele demora um tempo a entender que o que está errado não são as pessoas ou não é a pessoa que está ali, mas é o que ela representa, é o sistema em que ela está tentando perpetuar. Até porque ele seria o primeiro cavaleiro não nobre do reinado, né? Do reinado, da presidência, daquele mundo ali criado para Nimona. Enquanto ele treinava ali, a gente podia perceber que ele era o único que não era o nobre, que todos que estavam ali treinando com ele estavam ali justamente para fazer com que as pessoas não nobres não conseguissem alcançar o que ele ia alcançar. E mesmo com esse cenário de não encorajamento ao Ballister, ele ainda assim não conseguia entender que era o sistema que estava tentando manter o sistema do jeito que ele é. E isso afetaria ele também nas próprias relações pessoais e com a protagonista, a Nimona. Até porque a nossa protagonista tem um pensamento meio anarquista. Para ela é a solução. Ela vê um problema e ela vai solucionar esse problema. Ela não corre em volta do problema como o Ballister faz no filme. Bom, fazia até encontrar a Nimona. A Nimona em si ela é um personagem tão carismático e tão forte que ela consegue transformar as pessoas que estão ao redor dela, seja para irritá-los ou seja para fazer eles gostarem ainda mais dela. Comigo foi a parte de gostar mais dela. Ela é uma personagem forte e de uma personalidade incrível. E ela tem um coração do tamanho de qualquer personagem, o maior personagem que ela pode se transformar. A Nimona é uma pessoa que consegue abraçar as diferenças, consegue entender e solucionar os problemas ali com pouco espaço e pouco tempo para resolver eles. E por ser um personagem que se transforma em muitos outros personagens, Nimona consegue fazer um negócio incrível para essa animação aqui. Ela consegue trazer algo diferente na animação
graças aos traços que os animadores precisaram para construir esses personagens. Em aspectos de animação, Nimona vem pra mim como um dos melhores trabalhos de 2023, viu? O que talvez não seja tão incrível assim no longa é a edição, a montagem dele. Na edição de vídeo, o meu trabalho, é imprescindível a gente entender o momento certo para cortar e não quebrar a vibe. Aqui a gente tem uma cena incrível, uma cena de batalha, uma cena de ação incrível que é cortada logo após com flashback. Eu sei. Isso tudo é uma maneira dele quebrar o conto de fadas que ele mesmo se propõe a ser. Mas eu acho que isso aqui poderia ser feito de outra forma. Eu sei, também é clichê, mas olha o que o Shrek fez no primeiro filme do Shrek. Ele apresenta a história, apresenta o cenário, apresenta o mundo, e aí sim a gente vai conseguir entender e comprar a história do Shrek, mesmo que ele não seja o personagem mais lindo ou agradável de se acompanhar. São clichês, e às vezes é preciso abraçar alguns deles para que a sua história seja bem contada ou tenha uma narrativa um pouco mais familiar para quem está assistindo. Eu acredito que jogar essas contextualizações pro meio do filme, ali mais ou menos depois das ações, dá uma quebrada no filme, pelo menos pra mim. Mas, cá entre nós, Nimona é incrível, viu? Vale a pena colocar na sua lista de melhores filmes para você conferir o quanto antes. Vai por mim, você não vai se arrepender. Esse foi o meu comentário sobre Nimona, essa animação da Netflix, que eu acho que você vai gostar pra caramba de assistir. Se você gostou dessa crítica e quer ler mais, eu vou deixar o link aqui embaixo do Pitacos do Leleco, que é pra onde eu escrevo, e você pode conferir essa e outras críticas lá no site. Te espero na próxima. Tchau, tchau.